E aí, gente? E aí, Osmar, valendo? Tudo ok? Tudo massa? Gente, muito bom estar aqui com vocês. Bom demais, retomando aí as atividades, né, Osmar? Estamos aqui de volta com o nosso Equalizando Ideias, é o nosso podcast aqui que vem trazendo sempre alguém especial, alguém que tem uma demanda aqui, um reconhecimento na nossa querida Luziápolis, e hoje não é diferente. Só que antes de falar os nossos convidados, é claro que eu vou agradecer a turma que dá uma força pra gente, a turma que patrocina, a turma que tá junto com a gente, e é nosso amigo César, lá na Luzi Fitness. Valeu, um abraço aí, Luzi Fitness. Meu amigo César Farma também tá com a gente, parceiraço. Um abraço aí pro César. E claro, Cybertronics, Teleinformática, a melhor internet de Luziápolis, com certeza. Dá uma passadinha lá, fala com o nosso amigo Léo, com o nosso amigo Júnior. Tenho certeza que vai ter um pacote que vai se encaixar na sua vida, na sua empresa, para sua família, enfim. Vários pacotes, preços promocionais. Chega lá, fala que ouviu aqui, que você vai ganhar um descontão com o nosso amigo Júnior e o nosso amigo Léo Caio. Beleza? Olha só, gente, recebendo aqui hoje, Osmar, pode abrir aí. Osmar, muito boa tarde, cara. Valeu. Boa tarde, boa Bom estar aqui tarde. com você de novo. Recebendo hoje aqui dos caras extremamente competentes e especiais, né, na área de atuação deles. E a gente já tinha marcado esse bate-papo há algum tempo, por devido à relevância, e hoje a gente está concretizando hoje aqui. Quero agradecer a presença do meu amigo Alisson, meu amigo David, fiscal de tributos, auditor fiscal. Hoje o nosso papo aqui é tributos, né? Não, mas de antemão, queria que vocês falem um pouquinho sobre vocês antes que a gente vai entrar nesse assunto controverso, né? Porque há quem diga que seja um assunto chato, talvez, mas é fundamental. De importância. Isso, mas antes da gente desmiuçar mais a coisa, eu queria que vocês se apresentassem. Certo. Boa tarde, pessoal. Pessoal do Luziápolis, toda a população. Boa tarde, Alex. Boa tarde, Osmar. Quero mandar um abraço para vocês também. Agradeço por vocês terem recepcionado a gente aqui. Agradeço a população também de Luziápolis. É um bom serviço que vocês estão fazendo isso para a população, deixar ela por dentro, informada do que acontece, né, no dia a dia. É assim, eu sou de Arapiraca, né? Meu nome é Alisson Freire. Sou de lá. Na verdade, na época que eu nasci, né, em 1996, a gente morava num sítio chamado Olho d'Água de Baixo. Ele é de Limoeiro de Anadia, só que eu nasci em Arapiraca e depois meu pai mudou pra lá, né? Eu fiz toda a minha ensino base, sempre em escola pública. Uhum. Aí fui para o ensino superior também em escola pública. Então a minha vivência toda sempre no ensino público. E por isso também sou muito agradecido por tudo que me proporcionou, né? Se não fosse isso, não estaria aqui, porque, como vocês sabem, eu estou falando para a população, até aquela que é mais precária, que tem mais dificuldade, né? É dificuldade pesada mesmo, você sair, estudar, trabalhar ao mesmo tempo e cursar um ensino superior para ter o seu pão de cada dia, né? E assim, eu falo para vocês, é também uma questão minha como se eu tivesse vencido na vida, como se diz, né? Porque você passar por tudo isso e fazer o ensino superior, escola e universidade pública e passar em concurso público é pesado. E eu estou assim, você é um servidor público, você está para servir a população. E, assim, eu vou falar depois, mas a tributação, ela está ligada com o serviço público. Se não tiver tributação, não existe o serviço público. A gente vai chegar lá. Isso, aí eu quero passar a bola para o David aqui. O David já é de casa, né? David aqui de Luziápolis. Já sou de Luziápolis. Mas aí, para o pessoal que está assistindo, talvez, né, David? Pode ficar à vontade. Boa tarde, pessoal de casa. Boa tarde, o Alex. Boa tarde, o Osmar. Que agradeço, né? Especialmente em nome da Alafisco, né? Que é a entidade de classe que representa os auditores e fiscais de tributos, né? Que a gente representa. O Alisson é o presidente da Alafisco e eu sou o secretário-geral. A gente fundou essa associação lá em Teotônio e a gente busca, né, a luta pela melhora das qualidades, né, da qualidade do serviço público em geral, especificamente da tributação, né, que é onde a gente atua. Eu atuo em Campo Alegre, sou auditor fiscal, né, passei no último concurso que teve lá. Sim, esse último agora. Fui o único, né, eu sou o único campo alegrense realmente que passou no concurso, né. O restante do pessoal
são todos de fora, né? De Pernambuco, Arapiraca, Junqueiro. Foram poucas vagas, né? Ah, que coisa boa, Osmar, tá vendo aí? Representante aí de Luziápolis, representando. Eu fico feliz quando isso acontece, sai um pouquinho do assunto do tributos e fico feliz tanto com a história do Alisson, né? E disse que veio ali do sítio e com todas as dificuldades conseguiu passar no concurso público, quanto do David, né? O David eu já conheço antes mesmo dele ser auditor, mas sei que é daqui de Luziápolis, o Alisson. Quem é de Luziápolis sabe, né, David? Que a dificuldade torna-se maior. Né? Acaba se tornando maior. Sim. E quando eu vejo uma pessoa daqui de Luziápolis que eu vi crescer e ele hoje dizer ele é o único, né, da equipe dele que tá lá e passou no concurso, né, servidor de carreira aí. Fico muito feliz dele. Por você também, Alisson. Satisfação em conhecê-lo. Mas voltando aqui pro nosso foco principal, eu queria antes de a gente falar mais minuciosamente um apanhado geral sobre tributação hoje nos municípios. Vocês trabalham com tributação na esfera municipal, não é isso? Isso. Na esfera municipal. Dentro de um contexto geral, o que viria a ser? Assim, vou especificar para vocês. Na verdade, existem servidores fiscais dos municípios, do estado e da União. O do município tem vários nomes, né? Fiscal tributos, auditor fiscal, fiscal de renda, inclusive o concurso de São Sebastião, que abriu agora, está como fiscal de renda. Independente do nome, o que vale é a atribuição do cargo. O que é a atribuição? É aquela função que você desempenha. É isso que diz o que é o cargo. Porque o cargo, quando a gente analisa no direito administrativo, é um conjunto de atribuições, um conjunto de funções que você vai desempenhar. E a função principal do auditor fiscal do fiscal tributos é constituir o crédito tributário. O que é isso? É você fazer o levantamento do que é a matéria para tributar, o que é você, por exemplo, você prestou um serviço, aquilo ali é a matéria para tributação. Sobre essa prestação de serviço tem uma base de cálculo, que é uma grandeza, um valor. Por exemplo, eu fiz um transporte de uma mercadoria. Esse transporte é X valor. Sobre esse X valor, que pode ser 100 mil, 150 mil... 100 mil para ficar redonda, né? Incide uma alíquota. Essa alíquota é o que gera o tributo. No nosso caso, no município, a gente faz o trabalho com o ISS, com o IPTU, ITBI e as taxas. Basicamente, qual é o tributo mais importante do município? Muita gente vê só o IPTU, né? Mas o IPTU ele não é o tributo mais importante do município. Por quê? O IPTU ele só incide uma vez no ano e o percentual de arrecadação dele é muito menor do que o ISS. O ISS é o tributo mais importante do município. Ele é o que gera mais riqueza para o município. Por quê? Presta-se serviço quase diariamente. E isso todos os meses, gera arrecadação para o município. Então, a arrecadação dele não é somente uma vez no ano. É todos os meses, durante o ano inteiro. Então, por exemplo, aqui em Campo Alegre tem uma usina. Em Teotônio Vilela tem uma usina também. A usina, ela não gera o ISS. Mas o que acontece? Tem empresas que prestam serviço para a usina e a usina ela retém. Porque, como ela tem uma atividade econômica muito grande, geralmente os municípios consideram como substituto tributário. O que é isso? Faz uma lei que considera com obrigatoriedade de reter o imposto. Então ela retém das outras empresas que prestam serviço para ela. Então, por exemplo, nesse tempo de moagem, tem muita pressão de serviço lá. Muito transporte, você vê até os veículos carregando cana-de-açúcar, né? Carregando cana-de-açúcar. Então, entre outras atividades. Entre outras atividades. Então ali, aquele transporte é uma prestação de serviço. Todo dia está gerando aquilo ali. Então aquilo é uma riqueza muito grande que gera. E se não tiver o fiscal para arrecadar, para ele fiscalizar, o município ele perde tudo isso. Por quê? O contribuinte ele vai só fazer aquele pagamento espontâneo. Ele vai lá, declara e pagou e pronto. No fiscal, não. O fiscal, atividade fiscal, ele vai ver se tem alguma perda desse valor de ISS.
se o contribuinte declarou errado na nota fiscal. E geralmente isso acontece porque tem muita prestação de serviço lá. Então, basicamente isso. Então, a função hoje do fiscal é essa: fiscalizar os tributos municipais, a gente. Fiscalizar Cara, é muito bom a gente ouvir uma pessoa que tem um domínio do conteúdo falando. Só que aí eu vou puxar para aquela pessoa que é absolutamente leiga. Muito no caso, bom. eu, né, Osmar? Certo. Vamos simplificar mais. Pode simplificar. Né, ele falou muito bem, se falou em alíquota, se falou em tributação, se falou em ISS. Talvez uma pessoa que tem um conhecimento prévio sabe exatamente o que você falou. Mas uma pessoa, tipo eu, né, fiquei meio perdido aí. A gente vai retomar o que você falou agora de uma maneira mais simplificada. Pode ser? Né? Certo, pode Eu fazer. sou o contribuinte. Certo. Eu encaixo como contribuinte, né? Contribuinte, a população isso. geral. Todo mundo É o contribuinte. é contribuinte. Isso. Não é assim? É. O que na sua função eu iria perceber diretamente na minha vida? A percepção Da tributação. da tributação. Certo. A gente vê a tributação somente quando o Estado ele faz alguma atividade, alguma política pública que você veja diretamente. Então, assim, o imposto ela entra no cofre do Estado e o Estado que serve para o Estado fazer uma política pública. Então, por exemplo, lá em Teotônio Vilela, que eu sou fiscal de lá, tem algumas cestas para a população mais carente. A gente faz distribuição de cesta básica. Por exemplo, tem a parte da saúde, tem o SER lá. Aquela parte da saúde tem uma parte que vem de recursos da União, que já vem de tributo da União, e tem uma parte que é o próprio município que faz. Então, quando a população vai lá usar aquele serviço público, é da tributação, porque se não tiver a tributação para o Estado, não tem como ele fazer aquela política pública. Tô entendendo. Entendeu? Basicamente, a nossa função é garantir que o município tenha uma boa arrecadação para que ele consiga ofertar mais, ampliar ou criar novas políticas públicas, né? Políticas sejam essas de educação, sejam políticas de segurança, de saneamento, de iluminação, assistência social, são políticas importantes. Então né? assim, me corrija se eu estiver errado, mas pelo que eu entendi, quanto mais eficaz e atuante for a função de vocês, mais em linhas práticas Perfeito. a gente vai ver Isso. o resultado Isso. do Exatamente. o resultado na prática, digamos assim, na saúde, na educação, no serviço social. Então, vocês estão ali no fiel da balança, né? Entre o contribuinte e a ação do resultado. Vocês estão ali no meio. Para garantir isso. ambas as partes funcionem bem. Não? É isso mesmo? Isso. E justamente aí, né, Wallace, que entra a associação, né? Nós temos essa associação, nós fundamos lá em Teotônio, foi iniciativa do Alisson, de fundar a Alafisco, né? Que é a Associação Alagoana dos Fiscos Municipais. E ela tem essa missão institucional justamente de fazer isso, da gente conscientizar os gestores municipais, a administração em geral, né? Para que a gente consiga estruturar bem a gente chama de fisco, né? A estrutura administrativa de recursos materiais e humanos que acompanha a atividade fazendária do município. A gente usa esse termo técnico, né? Fisco. Uhum. A gente busca estruturar ele, com estrutura física mesmo, computadores, impressora, todo o maquinário que dê suporte e inclusive com treinamento, né? Treinar o recurso humano para que a gente consiga fazer essa boa arrecadação e, consequentemente, levar em retorno serviços públicos para a população. Até remuneração para os fiscais também, porque tem fiscal em alguns municípios que ganham um salário mínimo. Ainda existe isso. Tanto é por isso que a gente, por ser uma função muito importante para o Estado, veja bem, vou dizer uma coisa a você. Tem um contribuinte que tem muito recurso e teve uma prestação de serviço que deu mais de R$1 milhão. Você vai autuar esse contribuinte. Como você vai autuar ele? Você recebendo a remuneração de um salário mínimo. Você vai aplicar uma multa tributária de milhões de reais. Você pode sucumbir à questão até do contribuinte. Pode acontecer do contribuinte ir lá tentar subornar você. Você tem como suportar isso ganhando R$1.400, R$412? É complicado. Complicadíssimo. Além do mais, porque a função hoje ela tem que ser nível superior. E a gente vai dizer isso por causa da reforma tributária. Teve agora que
unificou o ICSS que eu disse com o ICMS que é do Estado. E a gente vai fazer a mesma função do fiscal do Estado. E o fiscal do Estado, para você ter uma ideia, aqui em Alagoas ele ganha mais de 20 mil reais. E o fiscal do município, tem município que ganha R$ 1.412. E ele vai fazer a mesma função do fiscal do Estado. Tem como isso? Não tem faz sentido, né? É. Então, a associação de vocês é um meio de fortalecimento da classe. Sim. Seria isso? Fortalecimento da classe, conscientização da população e conscientização dos gestores. Porque se você não conscientizar também não Onde tem entra como. aí, vamos por parte, onde entraria aí a parte da conscientização da população? A conscientização da população, a gente por meio da associação, e inclusive esse espaço que vocês abriram pra gente já é um meio de conscientizar a própria Fundamental população. importância. É. Né? A gente vai fazer por meio da associação políticas de educação fiscal. O que é isso? A gente pretende ir nas escolas, lá, porque assim, é muito importante que seja na educação de base. Porque a criança ainda está formando o seu conhecimento sobre aquilo. E quando ela chega em casa, ela vai passar para os seus pais, né? E então, a gente vai lá conscientizar nas escolas, fazer essa política com eles. E para isso a gente precisa de parcerias também. Inclusive já conversei com o pessoal da Cefaz, né? Que é os fiscais do Estado, que eles já têm isso engatinhado. E a nossa associação é do Estado, então ela abarca o Estado inteiro. Então a gente quer fazer, inclusive, parceria com eles e também com o Ministério Público, que já está engatinhado também, para ir nas escolas, nas secretarias, para fazer isso. Então a gente faz o quê? Em uma data do ano, fala sobre a tributação e a tributação na vida da população. Fala da importância, por exemplo, de uma bancada de uma escola. Ali é recurso tanto dos pais que pagaram tributo, como também do próprio Estado que está garantindo para ele estudar, para ele ter um futuro, digamos assim, na vida, né? Então, para ele ter esse sentimento de importância. Ser cidadão, na verdade, ser né? Cidadão. Porque você passa a entender o que é ser cidadão, você contribui até mais, como é que eu posso dizer? Mais satisfeito, né? Porque os serviços públicos, a gente tem essa questão, a gente não consegue quantificar ele no dia a dia. Por exemplo, você pagou para aquele serviço daquela sim, política pública, para que ele seja ofertado. Veio para você. Sim, nós temos as escolas aqui, por exemplo, né? Que inclusive são reconhecidas a nível nacional, né? Pela qualidade, né? Da educação básica aqui do município. Fala aqui em relação à realidade de Campo Alegre, né? Aí o Tony também acredita que é a mesma forma, né? A gente ganhou, inclusive, o selo Unicef. Aí, essas políticas públicas, por exemplo, se fosse colocar o seu filho numa escola particular, tem como a gente quantificar quanto é que você iria pagar. Mas quando ela está no serviço público, esse valor fica implícito. Aí, quando a gente conscientiza a população e ela passa a entender que ali tem a contribuição dela através do tributo, ela contribui mais satisfeita. E passa também a entender e cuidar mais daquele bem, né? Porque ela entende a importância como contribuinte e como cidadão. Que sabe que está investindo o dinheiro dela ali, né? Sim. Né? Isso. E assim, eu acho interessante também essa parte que você fala de conscientizar a população, para também desmistificar essa ideia de que muita gente tem, de que o tributo, né, é um dinheiro mal pago, né? As pessoas costumam até usar palavras, né, que não convém, para dizer que não, porque só sabem pegar o nosso dinheiro e coisa e tal. Às vezes diz que tributo é roubo. Eu não queria usar esse termo, né? É um termo pejorativo, mas é muito comum, internet. é muito comum a gente ouvir isso. É muito comum mesmo, né? Porque assim, quando se fala em tributos, as pessoas já direcionam para esse lado. Vai dizer, não, é um roubo, né? Quer pegar o meu dinheiro. E assim, esse trabalho que vocês estão desenvolvendo, acho de suma importância, principalmente esse que vocês pretendem desenvolver na escola. Porque ali já nasce aquela formação, né? De saber e até de cobrar também, né? Até de cobrar também. Porque se tá pagando, você tem que cobrar também. Exatamente. Agora, cobrar na sua proporção. Porque Exatamente. quando você entende que aquele, como o David falou, não é só uma política pública de escola. Por exemplo, eu dei até um exemplo desse lá em Teotônio Vilela. O município paga a enfermeira, por exemplo, a técnica de enfermagem, o advogado paga todo aqueles empregados da prefeitura. O que acontece?
quando ele recebe esse valor, ele pode ir lá, faz a feira lá na sua feira e faz a movimentação do comércio. Tanto é que quando, você é fácil de ver isso, quando é tempo de pagamento da prefeitura, movimenta muito o comércio. Isso. Porque o servidor público está com recurso para investir ali. Então, não é somente na educação, na coleta do lixo e outros locais que o serviço, que o recurso público é investido. Ele é investido até para a própria remuneração do servidor público. E eu falo mais. A administração pública é fundamental para a existência do Estado. Então, o poder legislativo só existe por causa da tributação, e muitos não veem isso. O poder do judiciário só existe por causa da tributação. Ou seja, o juiz, o advogado, todo ele só funciona porque tem o tributo ali implícito que está sendo pago pela população. Então a gente tem que saber cobrar no momento adequado também. Por exemplo, e essa parte tem razão a população. Quando o juiz, e já é uma questão mais política, a gente tenta até evitar de entrar, mas é para deixar claro. E para saber cobrar também. Quando o juiz vai lá, manda o projeto de lei, isso acontece muito. Projeto de lei para a Câmara dos Deputados, para aumentar o salário dele. É negativo. Porque ele já tem um salário alto e ele manda o projeto de lei para aumentar novamente e vai onerar toda a população. Porque quando ele manda para lá, vai ter que ser mais dinheiro ejetado para o Estado funcionar. Isso acontece no Poder Legislativo também, muitas vezes aumenta. Então, esse exemplo que ele está usando aí só vai fortalecer o ponto de vista das pessoas. Mas é um exemplo claro, é um exemplo claro. E outra coisa, eu vejo muita falando de reforma administrativa. Muitas vezes o que acontece? Tenta diminuir o salário daquele servidor que é do Poder Executivo, que já ganha pouco, e a população não tem essa visão. Eu sei como é. Que já ganha pouco, tenta retirar ali e não cobra daquele cara que vai lá e aumenta o salário dele, que já tá 40 e tantos mil reais. E o Poder Legislativo, infelizmente, por sentir pressão até do próprio Judiciário também e de outras classes, não consegue limitar isso. E acaba, às vezes, destruindo o serviço público, que é aquele servidor que ganha menos. É uma coisa que a gente vê no Brasil, é uma triste realidade, mas é uma realidade que a gente vive, né? Eu também sou servidor público, o Osmar também, então já é uma coisa que a gente vive na prática, né? Isso aí que você está falando não é nada de tão novo assim pra gente, né? Mas pra população, talvez. Uma coisa que você falou aí, o Alisson e também o David, que me chamou a atenção na parte da conscientização, você fala na conscientização dos gestores. Aí você mais específico, na minha dúvida. Você colocou que existem auditores, né, fiscais, que têm o seu salário de R$ 1.400, né, um salário mínimo. O do Estado tem R$ 20.000. É muita disparidade entre um e outro. O fortalecimento da associação de vocês vem para buscar equiparar isso aí. Não acho que tem uma distância muito grande, não. Vocês acham que não estão correndo atrás de um caminho, uma ponte quase intransponível, porque está distante. Assim, não é equilibrar nos R$ 20.000. É que você melhore, porque você receber R$ 1.412 para aplicar uma alta infração, como eu disse, de milhões de reais, não tem como. Então você precisa, de acordo com a sua realidade. Então a associação também faz isso. A gente oficiou, já está para oficiar, todos os municípios do estado, 102 municípios. Para a gente ver como é feito isso. O potencial, até o potencial de geração de renda daquele município. A gente tem como ver. Por exemplo, mede-se a quantidade de empresas daquele município. Então já chega um potencial de renda. Entendi. Então, aumenta e a própria arrecadação. Vê quanto pode, faz uma estimativa de quanto pode chegar aquela arrecadação do município e quanto está atualmente. Porque você também não pode aumentar, até isso tem limite. Não pode aumentar demais a remuneração do servidor público, que tem limite.
tem um teto ali que vai onerar todos os servidores públicos, e tem a própria lei de responsabilidade fiscal com esse limite de gasto de pessoal, né, David? Que não pode ultrapassar. Eu sei, tô entendendo. Então a gente faz essa estimativa. Não é uma coisa assim fora Eu sei, entendi. Não é uma coisa que vai buscar Não. equiparar o Estado. Não. Vai ser proporcional A realidade do município. Isso. Mas também que não seja desvalorizando o servidor. desvalorizado ao Isso. ponto de ser um Isso. salário mínimo, dada a A importância do cargo. E do a cargo. complexidade também, né? Que é É. bem complexo, né? Por exemplo, tem municípios que não tem nem o cargo de fiscal. Então a gente vai ter que olhar se aquele local tem condição até de criar o cargo. É obrigatório que se crie, porque não pode o município ficar sem arrecadação. Não pode. Então mas assim, a gente vai lá conversar para ver se faz agora ou se faz no momento futuro, entendeu? Para não prejudicar também o próprio município, porque ele vai lá, vai criar o cargo, mas ele vai ter condição de pagar aquele servidor público. Então tudo isso tem que ser Eu visto. sei. Aí, um município... Vou puxar aqui mais pro David por morar aqui, né? O município de Campo Alegre hoje conta com quantos auditores? Quantos auditores? Auditores só um. Hoje só eu que faço a fiscalização. Aí eu tenho a fiscalização, a gente chama por dentro, né? Que é das empresas que estão no Simples Nacional, né? Que daria até outro podcast a gente falar sobre essa questão da tributação do que é dentro e o que é fora do Simples. Vamos marcar. Que é uma questão aí, que é uma tributação simplificada, né? Que o contribuinte ali, o cara que é empresário, está começando ali, entrou no Simples, que já está mais evoluído, que tem a questão do MEI, né? Que é o microempreendedor, que fatura até 81 mil. Aí esse aí já é o cara que já está na ME ou na EPP, que é a microempresa ou empresa de pequeno porte. O cara que já está faturando mais, né? Aí esse cara aí, ele vai contribuir de forma proporcional ao ganho que ele tem, né, com a empresa dele. Aí vai evoluindo gradativamente. Aí tem essa fiscalização que a gente faz com essas empresas, que é a grande maioria, né, que é as microempresas e as empresas de pequeno porte, e nós temos as empresas que estão fora do Simples, que já extrapolaram o limite, que no Simples o limite é até 4 milhões e 800 mil. Aí as empresas que já extrapolaram esse limite já é outra fiscalização. Aí então a gente já tem, eu como auditor lá no município, eu faço essa fiscalização dentro do Simples e fora do Simples, já é complexo. E nós temos agora, que é um assunto que a gente vai começar a abordar, é a reforma tributária. Nós vamos ter agora um novo ordenamento jurídico tributário, com essa reforma que vai a partir de agora, já está vigente, né? Que foi promulgado com a emenda constitucional 132, ela foi promulgada em dezembro de 2023. A gente vai falar da reforma. Peraí, segura a onda aí, só deixa eu entender. Certo. O município do tamanho do Campo Alegre só tem um Só tem de carreira. É isso. Mas É impressão minha, desculpa a falta de conhecimento, mas não é pouco não. É pouquíssimo. Não é, porque assim... Nós temos, Alex, nós temos 2 fiscais de tributos, né, também lá. Mas ambos eles não estão ainda atuando diretamente. A gente precisaria buscar aí um curso de atualização fiscal, através da associação também, inclusive, né, Alex? A gente disponibiliza. A gente vai fazer treinamento. Vai fazer, para que a gente consiga resgatar fazer, esses né? dois. Porque é um tributo basicamente novo. Inclusive, aqueles que têm mais estrutura não vão saber fazer. O próprio Estado não vai saber fazer. O município também não vai saber fazer, porque misturou tudo. Aquilo que era do município vai ser do Estado, e o que é do Estado vai ser do município. A gente vai fazer uma coisa só agora. Aí, então a gente vai ter que fazer treinamento com o próprio Estado que fazia o ICMS, e o Estado vai fazer com a gente que fazia o ISS. Assim, Alex, para a gente explicar mais pro telespectador mais leigo, né? Porque atualmente no nosso sistema tributário a gente paga, por exemplo, se você for numa oficina consertar um carro, você vai lá, aí o cara prestou o serviço, a manutenção, e você adquiriu peças. O dono do estabelecimento, ele vai te emitir uma nota para o material que ele utilizou e outra nota para o serviço. Entendeu? E nesse meio termo aí, existem algumas hipóteses aí que elas não se encaixam nenhuma hipótese nem outra. Sei, tô entendendo. Aí gera uma confusão jurídica muito grande pra gente. Inclusive para nós, a gente que atua na área. Aí, com essa reforma tributária, vai unir tudo. Aí vai resolver vários problemas que estão relacionados a isso. Por isso que diz que vai simplificar. Porque ao invés de você ter 2 notas fiscais, uma de peça e uma do serviço, vai ter uma só, que vai ser tudo.
e a legislação, que eram várias, todo município fazia uma legislação para isso. E o Estado tinha uma legislação própria. Aí agora não. Agora vai ser uma legislação, né, só da União, que isso até foi que se diz competência tributária. Geralmente era aquele Estado que tinha competência para fazer aquela legislação. E aí o município fazia a sua, o Estado fazia a sua, a União fazia a sua. Agora foi a União que fez para não ter mais briga. Aí vou fazer tudo. Aí a União fez a legislação e o que vai ser regulamentado, vai regulamentar por meio do conselho gestor. Aí ele vai fazer resoluções. Aí o contador das empresas que vai olhar aquela legislação da União e vai ver as resoluções. Antes ele tinha que, quando prestava para mais de um estado, ele tinha que ver cada legislação de cada estado e cada legislação de cada município. Imagina a complexidade. Imagina 27 legislações estaduais e mais de 5.500 municipais. Imagine a complexidade. Isso tinha demora também, porque mesmo com sistemas que fizeram, hoje em dia, tem sistemas aí muito caros que fizeram. Mas não conseguia fazer isso, tinha um custo muito grande para as próprias empresas e para o próprio Estado, porque o Estado também tem que fazer um sistema muito bom para ter isso, para ter em tempo real. Por exemplo, a Cefaz. A Cefaz tem um sistema muito bom, porque você vai lá comprar uma mercadoria, quando você passa o seu cartão de crédito, já emite o cupom fiscal. Você vai até lá, ali já cai no sistema do Estado. Ele já vê quanto é do imposto. Aí, o que eles querem fazer? Querem fazer dessa forma, que já cai automático, sendo uma legislação só. Aí vai ter diminuição de custos para as próprias empresas e o contribuinte, o que ele vai ver? Na própria nota fiscal, ele vai ver quanto é de imposto a pagar de cada um. Porque antes você via aquele valor, mas não tinha como quantificar, porque o ICMS, ele incidia em cadeia várias vezes. Quando ele saía de uma mercadoria, saía de um estado para outro, incidia novamente. Agora não. Ele só vai incidir no final da cadeia. Ou seja, quando você compra uma mercadoria. Aí por isso que dizem que vai facilitar. Tanto para o contribuinte quanto para quem é os empresários. Eu acredito que vai simplificar da questão mais de... Como é que eu posso dizer? Mas questão burocrática, né? Sim. Mas na prática, será que o contribuinte vai perceber isso no bolso? Essa melhora? Vamos explicar. Quer que eu comece ou tu comece? Pode ficar à vontade aí. Assim, veja só. No IPEA, hoje, quanto é que a gente paga de tributação sobre o consumo? Fizeram um estudo que a gente paga cerca mais de 30% daquela riqueza que a gente faz. Quem ganha até 2 salários mínimos, via de regra, paga até 50% do valor que ele recebe para pagar tributo. Isso. Ou seja, metade fica lá. Metade fica para o governo. E sobre o consumo é um pouco mais de 30%. O que a reforma está prometendo. Isso ainda está acima do que a gente queria. As próprias associações e entidades de classe defendiam uma reforma diferente. Porque é o seguinte, eu vou explicar um pouco. Lobbies muito forte, né? A gente paga muito sobre o consumo e pouco sobre a renda e a propriedade. É a tributação feita de forma incorreta no Brasil. E por isso que a gente sente também como se fosse mais pesado. Nos outros países de primeiro mundo, podemos dizer assim, como é a tributação lá? A tributação sobre o patrimônio e a renda é muito maior e a do consumo é menor. Aí, o que é isso? Eu expliquei no começo que o consumo, toda vez que você compra alguma coisa, usa relógio, camisa, isso é o consumo. Então, tem desse tributo. Lá, essa tributação é menor. O que é sobre a renda? Tem um imposto de renda aqui no Brasil. Ou seja, o imposto de renda ele só incide uma vez no ano. Então, a gente paga imposto de renda uma vez no ano. E lá é maior. Aqui no Brasil é menor. Tá vendo que tá fora de contexto? Então, quem sofre mais tributação no Brasil? A população mais pobre. Porque é ela que não tem mais renda, né? Ou seja, ele paga sempre aquele imposto sobre o consumo.
Então as entidades de classe defenderam que fizesse primeiro uma reforma sobre o patrimônio e sobre a renda. Sobre a renda. O que acontece no Brasil é tem um lobby muito grande e também falta de conhecimento da própria população e dos próprios gestores. Tentou-se romper isso, mas não foi da forma ainda que seria adequada, né? Mas até que avançou. Essa sobre o consumo é alguma coisa ainda. Tem pontos positivos. Por quê? Eu disse também que a tributação sobre o consumo aqui, atualmente, é um pouco mais de 30%. Até vai para onde? O que se entende é que vai ficar em 27,5%. Já tem uma diminuição. E É uma espécie de trava, na verdade, né? A trava é que só vai até aquele valor de 27,5%, na pior das hipóteses, né? Então, já tem uma diminuição. É de arrecadação? Não, é sobre a tributação sobre o consumo. Aí vai ter uma trava, né? Que não pode passar de 27,5%. 27,5%. Porque aí, Da sua renda. hoje em dia, o que acontece é o seguinte. Hoje em dia não tem como saber exatamente quanto é que a gente paga de tributo, né? Quando a gente pega lá, quando a gente consome um bem, tem um valor lá aproximado. Não é um valor exato, porque são várias camadas ali que estão sendo tributadas e não tem como saber exatamente. Até tem por especialista, mas o contribuinte comum ele não vai saber. Ele não sabe. Aí o que vai, essa reforma vem para simplificar isso. Você vai saber no final quanto é que você realmente está pagando fiscal, imposto. você vai estar vendo quando sai lá o tributo vai ser aquele mesmo. E o que vai ser sobre a renda que vai diminuir, o que você vai sentir é que ela vai ficar um pouco menor. Por quê? Como chegou a isso também, que você vai sair dos 30 para os 27,5 e não vai atrapalhar a arrecadação. Como chegou a isso? Pela simplificação, porque o custo da empresa vai ser menor. Então então o Estado ele vai saber mais como quantificar, ele vai ter mais um controle. E o que vai ser feito mais? Como vai ter pouca legislação e o sistema vai ser melhor e vai ser tudo por dentro, vai ser uma nota fiscal só, a sonegação fiscal ela tende a diminuir. Porque vai ser obrigatório você fazer por meio do sistema. Tirar aquela nota fiscal. Então, aqueles porcentagem que ia para os 30 e poucos %, vai ser só pesado. Então, aquele 27,5% vai dar a arrecadação que precisa para o Estado ele continuar. E como se chegou nessa arrecadação dos 27,5%? Pegaram o PIB do Brasil, multiplicaram, viram quanto foi de tributo que entrou em todo o Estado sobre o consumo, pegaram o PIB e viram quanto de PIB é aquela porcentagem da arrecadação que entrou no cofre público. Aí chegou nessa porcentagem de 27,5%. Foi basicamente por aí. E a gente já dando spoiler, né, da sequência da nossa conversa, nós temos como mecanismo também, nós temos a cesta básica e temos também um sistema que vai ser muito bacana, que é justamente também vai servir como conscientização da população, que é o cashback. Nós teremos um cashback, que é justamente para devolver esse poder econômico ao contribuinte, para que ele consiga comprar mercadorias básicas, né? O leite da criança, a fralda, alimentos também em geral, né? Porque como a gente tem essa tributação que é hoje de 50% sobre quem ganha até dois salários mínimos, aí a gente devolvendo esse poder econômico ao contribuinte, uma parte dele, ele vai ter vai girar melhor a roda da economia, né? Porque vai ter mais dinheiro para investir no comércio local, ele vai poder comprar mais bens para ter uma qualidade de vida melhor, né? A população mais carente em si, né? E vai também ativar a conscientização, porque para que ele tenha esse benefício, ele vai ter também que pedir o CPF na nota, para que esse valor seja creditado para ele. Vai ser diretamente para o CPF. Aí vai criar também uma consciência fiscal implícita no contribuinte. Meio que forçado, né? Mas vai ser muito bacana isso, né? Porque pelo CPF, como é a restituição de imposto de renda hoje, você coloca o seu CPF lá e o CPF vai o Pix para aquele CPF, a restituição. Aí vão utilizar a mesma sistemática. Vai pegar o CPF, você vai colocar na sua nota fiscal e vai devolver aquela parte do tributo por meio de cashback para a população mais pobre. A tributação vai diretamente para o Pix dele que está no CPF. Vai ser basicamente isso. Teoricamente, é um benefício. Né? É uma justiça fiscal, né? Justiça fiscal que é tributar aquele que pode mais, a capacidade tributária,
e tributar menos aquele que não tem capacidade de menos. Que é hipossuficiente, né? Hipossuficiente. A ideia é essa. E outra coisa que o David falou sobre a cesta básica, né? O que é a cesta básica? Vai nomear alguns produtos que eles sejam da cesta básica e esses tributos vão ser, e esses produtos vão ser isentos de tributação. Ou seja, você não vai estar pagando nada de tributo nele, vai ser só o valor da mercadoria. Salvo engano, porque assim, dentro de um contexto mais específico, esses assuntos é mais comum para vocês, né? Mas para a população geral, tipo eu, o Osmar e o cidadão médio, né? Ele tem só algumas coisas que chegam à mídia. O que vocês estão falando envolve aquela questão que estava em votação, se entrava carne na cesta básica, isso, se não, se fazia parte desse grupo. Exatamente isso. Porque cesta básica é assim, vários produtos podem ser. Você vai nomear, né? O que é cesta básica. Geralmente é aquilo que é mais essencial para a sua subsistência. Porque até então não se tinha um consenso do que era item da cesta básica. Isso. Né? Aí que vão nomear por meio de lei quais são os produtos de cesta básica. E esses produtos vão ser isentos de tributo. Entendeu? Então você vai estar pagando só o valor que é daquele produto mesmo, que é o que o custo de produção e lucro do empresário, do né? empresário que vai até chegar ao consumidor final, né? E tem essa questão também que esse cálculo dessa trava que a gente fez levou em consideração também isso. Por isso que subiu, porque teve lobbies que são pressão dos empresários, né? Muito forte de determinados ramos. Inclusive no plenário, né? A gente tem, por exemplo, proteína, né, Alisson? Que foi incluída de última hora no texto. E não estava prevista para ser curta. Aí o cara, não, a proteína é importante. Aí isso fez com que elevasse essa alíquota, que é essa trava de referência, né? Que é esse 27,5%, que a gente espera, né? Isso. Porque, como eu disse, esse 27,5% é aquilo que representa a arrecadação do Estado hoje. Então, quando você isenta uma parte daquele produto, vai ter que tributar mais outro. Então a alíquota de referência vai ter que aumentar para isso. Então por isso que falaram que não seria bom isentar muitos ramos de atividade também, porque iria aumentar mais a alíquota e isso iria prejudicar toda a população. Porque quando você aumenta mais a alíquota, a tributação vai ser sobre todo mundo, né? Tô entendendo. E quando você isenta só uma parte, vai ser justamente para uma parte específica que usa aquele produto. Por exemplo, quem vai comprar carne, e geralmente quem compra mais carne, né? Aí, arroz, quem compra arroz, quem comprar arroz vai ser isento. Aí alguns produtos não vão ser, queriam colocar até azeite queriam colocar, caviar queriam colocar no... Aí porque são lobbies da indústria, tudo né? fora de contexto, todo mundo quer fazer o seu lobby, todo mundo quer incluir ali o seu segmento, mas que no final o básico é o básico. Né? Exatamente. E se colocasse aquilo, iria prejudicar toda a população, né? Porque iria aumentar... Para beneficiar uma parcela, não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Por isso que eu sou mais a favor do cashback do que da cesta básica em si. Da isenção da cesta básica Para mim faria mais sentido, porque você devolve diretamente para que ele aplique onde ele sente que é realmente necessário na vida dele. Mas não é, nem tudo é perfeito, né? Não. Mas assim, se conseguir levar pelo menos um dos dois, uma parcela dos dois, você conseguir destravar isso aí, eu acho que é um benefício importante para a população, né? Tanto o caso do Pix como o da cesta básica, né? Olha, agora eu tive uma ideia e eu queria, se alguém pudesse ver essa ideia minha e levar até para os políticos lá da Câmara, seria uma boa. Porque é o seguinte, como fizeram esse estudo de chegar nessa alíquota, poderiam fazer o seguinte, ver quanto de tributação de imposto de renda e sobre a propriedade, quanto aumentaria ele para diminuir sobre o consumo. Não seria uma boa? É uma boa. Seria excelente, né? Porque você iria aumentar sobre a renda e sobre a propriedade e diminuir sobre o consumo. Então, quem tem propriedades gigantescas é quem só seria tributado maior. É assim, para deixar bem mais claro, Alex. Aí assim, a pressão dos empresários. Exatamente. Porque, em tese, né? Teoricamente. Mas seria uma justiça fiscal. Seria justiça fiscal. Mas aí você sabe que quem tem a fatia maior do bolo não quer perder o pedaço. Exatamente. E sobre a renda também, porque isso aí mas poderia fazer o seguinte, então, não vamos aumentar muito. Ficou para o futuro, né? Mas aumenta um pouquinho, aumenta um pouquinho aqui, tal, a gente diminui sobre o consumo.
Se diminuir sobre o consumo, eu que sou propriedade de latifúndio, vou ser beneficiado também. Porque eu consumo, eu compro roupa, compro alimento, compro tudo para minha subsistência. Então vou ser beneficiado aqui uma parte. Entendeu? Então a ideia é essa. E tem como medir, porque fizeram o cálculo do que precisa de alíquota para estar na arrecadação atual, então tem como medir. Vamos dar um tempo na carreira de fiscal de tributos, vamos lançar você para deputado. A Câmara está precisando agora dessa aí voz não sei não. A Câmara está precisando de pessoas que tenham ideias assim, rapaz. Que fale essa linguagem que você está falando assim. Assim, brincadeiras à parte, mas está precisando de pessoas assim, que tem essa determinação, que tem esse positivismo, essa coisa de querer fazer, né? Porque você mesmo colocou aqui, ó, tive uma ideia e tal, sabe? Precisa de pessoas que se predisponham a isso, né? Vocês já colocaram, fica muito claro a importância dos tributos, do cargo de vocês, né? Do fortalecimento da classe, isso é muito claro. Então precisa de vozes mais ativas. E é por isso que a gente agradece, inclusive, o convite, porque esses espaços, como você abriram para a gente, são de extrema importância para que a gente consiga disseminar essa informação para a população. A gente que agradece, as portas estão abertas. Osmar, alguma pergunta aí, meu amigo? Na verdade, agradecer ao Alisson e ao David pela presença deles aqui. Eu queria voltar sobre a questão da associação. A associação, eu acredito que é algo novo, não é isso? É novo. Não é Foi novo. criado em novembro do ano passado. É novo. E tem a questão também que eu estou assim pensando. Existe um sindicato de vocês ou a associação vai fazer o papel do sindicato? A associação, atualmente ela faz o papel do sindicato, né? Mas a ideia até que seja transformado num sindicato, porque o sindicato ele tem mais poder, podemos dizer assim, até de representatividade, né? Judicial, de defesa. Então a ideia é que se transforme num sindicato. Mas atualmente a gente vai fazer por meio da associação. Bom mesmo. Era essa a minha dúvida, né? Porque hoje ainda assim, eu mesmo, o David me conhece, trabalho aqui na gestão municipal. E sou um cara bem assíduo sobre a questão de direito do funcionário público, entendeu? Comigo muito não tem molezinha não, eu brigo mesmo. Vou pra cima mesmo, não tem essa conversinha não. Tá sendo mal remunerado, tem que lutar pelo seu direito, tem que mostrar realmente que acredito que um funcionário bem remunerado, até ele exerce a função dele, o trabalho melhor. É verdade. Com potencial pleno, não é isso, Alex? Isso. A gente que trabalha, acho que qualquer segmento, não só no caso público ou no privado, quando o funcionário é reconhecido a função dele, o trabalho dele, tudo se encaixa melhor, tudo sai melhor. Né? Então, de parabéns pela iniciativa de vocês, da associação. Torcemos que dê certo, e o espaço aqui sempre vai estar aberto para receber vocês, se tiver algo novo para falar, alguma ideia nova, algo para passar para a nossa comunidade, é só entrar em contato com a gente, não é isso, Alex? É isso, eu vou... Porque assim, a gente não percebe aqui, mas o tempo a gente já está no limite, mas eu vou reforçar o que o Osmar disse. As portas estão abertas. Se de repente tiver algo novo no segmento de vocês, é só a gente marcar, a gente vem aqui, a gente continua o nosso bate-papo, a gente conversa, as portas estão abertas, né? Da próxima vez a gente vai ver, a gente vai fazer ao vivo, para ser uma pegada mais, divulgar melhor, mas é de suma importância que pessoas como vocês aqui nesses espaços... Para ter pergunta do público, né? Isso, isso. Aí eu vou fazer um timezinho para os meus patrocinadores, quando a gente voltar a gente já vai fazer as considerações finais, beleza? Pronto, tamo junto. Fechou aqui, Osmar? Tô ali. Agora. Ali. Gente, bate-papo massa demais, né? Bom demais a gente tomar conhecimento de onde está sendo investido o nosso dinheiro, onde está sendo, porque, como foi dito aqui, o dinheiro é nosso, né? Gente, vou aqui agradecer de verdade. Todo mundo sabe que a gente precisa de parcerias para a coisa funcionar. E agradeço imensamente, de coração mesmo, meu amigo Júnior, meu amigo Léo, Cybertronics Teleinformática. Tá aí com a gente desde o início. A melhor internet de Luziápolis, com certeza, tá bom? Dá uma passadinha lá. Vai ter um plano que vai se encaixar perfeitamente para sua família, para sua empresa, para você. Cybertronics Teleinformática. Dá uma passadinha lá, fala com o Léo, com o Júnior, que eu tenho certeza que você vai conseguir lá um plano da melhor internet de Luziápolis. Agradecer também Luzi Fitness, está com a gente também. Conceito novo aqui em academia, a melhor academia aqui de Luziápolis, Luzi Fitness. Vai lá, que tá aqui na rua Santo Antônio, lá no início, Luzi Fitness, tá bom? Agradecer também ao meu parceiro César Farma. Alô César, um abraço, irmão, tá com a gente também.
Muito obrigado pela parceria. Também aqui, fazer aqui o lado do melhor bolo caseiro de Luziápolis, viu, Osmar? O bolo da Silvana Souza, entrou em contato lá no Instagram. É o melhor bolo caseiro de Luziápolis. Beleza? Bora abrir aí pra turma aí, Osmar. Considerações finais. Cara, o Alisson, muito obrigado por ter aceitado o convite. Muito obrigado por ter vindo. David também, muito obrigado. David já é parceiraço aí de longa data. Foi um prazer conhecê-lo, cara. E assim, reforço que as portas estarão abertas, viu? É muito importante, né? Fiquei feliz desse bate-papo, que é um bate-papo de esclarecimento. Hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa que expandiu a mente para isso e fiquei curioso para mais coisas, né? Desde já, deixo o espaço aberto e pode ficar à vontade de fazer as considerações finais. Eu que agradeço, né, o espaço, como quando eu abri falei, né, diz, olha, esse espaço é muito bom para conscientizar para a população. Eu agradeço a Alex, Osmar, até quem está contribuindo com o trabalho de vocês, agradeço também, é muito bom isso. Os parceiros, obrigado. Os parceiros. Então, e outra coisa, a gente está em contexto de Enem agora, pessoal que estiver fazendo Enem, boa sorte. E outra coisa, continue na sua luta, perseverança e vamos em frente. E quem quiser seguir a gente nas nossas redes sociais, o nosso Instagram é alafisco _AL. Pronto. Pronto, a gente vai deixar o link na descrição do vídeo. Beleza. Show de bola. Aí quem quiser entrar em contato com o Alisson, com o David, dá uma clicadazinha lá e tudo certo. Beleza, meus amigos? Abraço. Mais uma colocação, cara? Não, só agradecer a presença. Foi uma honra, um prazer estar com vocês aqui, com a gente no nosso podcast. E se tiverem mais algum conteúdo que vocês queiram falar, assim, podem ficar à vontade, viu? A gente deu as considerações para vocês finais. Se tiver algo que vocês não abordaram até o momento coisa de relevância, e vocês queiram dá falar, uma esticadazinha, porque pode... a gente tem uma média aqui de time, até para não ficar muito cansativo, essa média de tempo. Mas se você vê que tem algo relevante, a gente dá uma esticada, não tem problema nenhum. A gente só agradece, né, novamente o convite em nome da Associação da Alafisco por abrir esse espaço para a gente, né? E a gente pode pensar futuramente, né, Wallace, em eu trazer algum tema de relevância. Temos, A gente fica muito feliz pelo espaço, né? Alguma mudança na legislação, a gente pode ver um outro momento agora no início do ano, né? Porque vai ter a mudança de legislação, vai ter a aprovação dos PLPs que estão para regulamentar de fato, né, a reforma. No início do ano você vem questão de custo de carro, né? PTU, matéria escolar das crianças e tudo mais. Isso também. A gente poderia ver um momento para conversar sobre essas coisas aí. A gente faz uma divulgação melhor e faz ao vivo porque a população interage com a gente. Show de bola. Beleza? Fechou? Beleza. Valeu, Osmar. Falou. Valeu, um abraço. Gente, Osmar, abre aí a sua? Isso. Eu falar aqui diretamente com a população. Gente, o sorteio vai ser realizado esse mês, viu? Sorteio notebook ou R$1.000. Agora em novembro a gente vai realizar o sorteio. É só você seguir a página no Instagram, no YouTube. E o sorteio vai ser realizado esse mês ainda. Beleza, Osmar? Isso aí. Valeu, gente. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.